Como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Chegamos aqui em mais uma quinta-feira, retomando, né, o Aprendendo com a Bíblia. Vocês estão vendo aí algumas mudanças pequenas, né? Nova vinheta, depois de algum tempo longe, né? Depois de algum tempo sem nenhum conteúdo de ensino aqui no canal da igreja. Estamos chegando aí com uma nova vinheta, sem o fone com o microfone, só o microfone aqui de lapela, ficar com a mão um pouco mais livre. E, bom, chegando também com um tema diferente, né? E hoje eu vou prometer para você que eu vou fazer aqui um vídeo bem rápido, para que não traga algum conhecimento para a gente, não tome muito tempo, até porque esse assunto aqui que a gente está trabalhando a partir de hoje é um assunto que a gente pretende ficar algumas semanas aí, talvez 2 ou 3 semanas, dependendo de como nós conseguimos passar o conteúdo aqui. Se vai ser de uma maneira clara, se não vai ser, né? Clara que eu digo, todos os aspectos abordados que a gente quer que sejam abordados, né? E dependendo de como for, a gente vai para 3 semanas, dependendo de como for, a gente fica em 2 semanas. E aí vai dar mais ou menos o tempo da parada para Natal, para fim de ano, né? Que quando as coisas aí dão uma acalmada, o pessoal tira um tempo de descanso. Todo mundo, né? A maioria das pessoas tira um tempo de descanso e a gente pode retomar aí no janeiro, meio de janeiro, enfim. O tema que a gente está trazendo aqui hoje, como eu comentei até alguns domingos atrás na igreja, é o tema de santificação, né? E a minha ideia é abordar o tema da santificação de uma maneira bem ampla e bem diferente, né? Então, diferente no sentido assim, nós vamos falar sobre santificação, alguns aspectos, né? Mas para chegar na santificação, a gente vai passar pelo batismo no Espírito Santo, o que é, e eu quero fazer uma aproximação do processo de santificação com o processo de mortificação, né? Então, a mortificação da carne que gera um processo, né, o caminho da santificação. Mais ou menos isso que eu vou tentar fazer aqui de aproximação para vocês, tá certo? Bom, e em cada aula eu quero trabalhar com um livro diferente, né? Eu tô com vários livros aqui, deixa eu pegar para mostrar, opa, tá caindo tudo aqui. Tô com esses 3 livros que a gente ainda está estudando. Vamos pegar alguma coisinha deles. Estou com alguns livros do professor Felipe Aquino, um teólogo bastante famoso, em casa, que falam sobre as virtudes e os pecados capitais, que é de onde eu quero tirar esse processo de mortificação que eu falei, de processo de santificação, que eu estou concluindo a leitura de um deles. Né, esses aqui é só para consulta, 2 deles lá eu estou lendo, né, Felipe Aquino que eu falei, e outros 2 sobre santificação, batismo no Espírito Santo, melhor dizendo, que eu li, um eu li por completo, outro eu estou terminando ainda. Mas hoje eu trouxe aqui este livro, Batismo no Espírito Santo, do pastor Enéas Tonini, que é o livro que nós vamos trabalhar nessa aula aqui. Eu vou basear muita coisa do que eu vou falar, né, muita coisa não, praticamente tudo aqui do que eu vou falar tem base nesse livro, né, foi tirado daqui. Então, por isso também que eu fiz essas divisões aí nas aulas. Estou com um sermão do pastor Sérgio Mascarenhas, que dá aula lá no seminário, está no meu computador lá, inclusive, não estou lá agora, né, estou aqui na igreja, e esse vídeo é gravado. E eu também tem algumas coisas dele que nós vamos utilizar aí, principalmente quando formos falar sobre os pecados capitais. Eu trouxer o livro do professor Felipe Aquino, que eu pretendo mostrar até para vocês aqui, como eu fiz com esse agora. Bom, e aí você pode estar pensando, poxa, Ítalo, mas o que tem a ver batismo com o Espírito Santo, né, que é esse livro aqui, com a santificação, que é o tema das aulas que você está propondo? Bom, tem a ver no seguinte. Primeiro a gente vai trabalhar alguns aspectos do Espírito Santo, da relação do Espírito Santo com o crente aqui, né, que estão nesse livro. E segundo, que o processo de santificação ele acontece com as pessoas que são, batizadas no Espírito Santo, né, ou que estão na busca desse batismo no Espírito Santo, desse trabalhar diferenciado aí
na sua vida, esse trabalhar místico, digamos assim. Porque enfim, é uma coisa mística, né? O Espírito Santo ele é místico, ele é um espírito que está em atuação, né? Está atuando, atua em nós, inclusive. Então, quando a gente fala de místico, a gente está querendo dizer nesse sentido, né? Não é de misticismo, enfim, desse conceito de misticismo que a gente tem comum, né? Por aí. Então, né? Passando já então dessa introdução para o livro e para o que a gente vai falar aqui rapidamente hoje, quando o crente se converte, e essa é uma das teses que é defendida aqui pelo pastor Ernesto Nini, o que nós, batistas nacionais, né, de uma maneira geral, nós que somos renovados, o que nós acreditamos? Nós acreditamos que o crente, quando ele se converte, ele recebe o Espírito Santo, né? Então, isso é um entendimento um pouco diferente dos pentecostais, por exemplo. Receber o Espírito Santo é uma condição ligada à conversão. Então, quando a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, né, na vida do crente, aí sim ela vai acontecer de uma outra forma, a partir também da busca, da liberdade que a pessoa dá, etc. Ele trata um pouco disso aqui, tem a ver com a questão do homem carnal, dos pecados capitais aí que a gente vai trabalhar, não hoje, mas nas próximas aulas aí. Então, acho que o primeiro conceito que a gente pode firmar aqui hoje é o seguinte: você, né, enquanto batista, enfim, essa aula não é só para Batista Nacional, pode ter qualquer pessoa assistindo no YouTube, né, mas falando diretamente para quem é batista renovado, ou enfim, de alguma outra confissão renovada, você pode ter em mente a certeza do seguinte: de acordo com a nossa doutrina, nossa crença, né, nossa confissão de fé, digamos assim, o crente, quando ele se converte, ele recebe o Espírito Santo já dentro dele. E o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, é uma coisa que acontece depois, digamos assim. Mas você pode ter já essa certeza de que, será que eu tenho Espírito Santo, não sei o quê, será que fulano tem? O Espírito Santo habita nas pessoas que são convertidas ao Evangelho, tá certo? Então esse acho que é um primeiro conceito que a gente pode amarrar aqui, que a gente pode já ancorar, né, tendo sempre por base este livro aqui. Porque algumas pessoas às vezes saem da igreja, alguma coisa assim, e põem o livro embaixo do braço e falam, eu estou de acordo com o livro e você não. E é bom que a gente mostre o livro, porque tudo que a gente vai falar aqui está de acordo com o livro do pastor Ernesto Nini, com o que ele falava, etc., com o que os batistas nacionais, batistas renovados acreditam, e com a própria Bíblia, obviamente, né? Então, há uma distinção entre o batismo no Espírito Santo e a habitação do Espírito Santo. Então, o crente ele é a habitação do Espírito Santo. Há pessoas que dão mais vazão a essa habitação, né, ao trabalhar do Espírito Santo, aí vai acontecer o batismo, etc. E há pessoas que dão menos. O pastor Enéas aqui ele coloca como o crente carnal e o crente espiritual. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. E eu vou pegar alguns trechos do livro e vou acompanhando aqui a leitura para que fique mais, mais baseado até no que ele fala do que no que eu falo propriamente. E a função do Espírito Santo, né, de acordo até aqui com o que o pastor Enéas escreve, é a função de paráclitos. Né? Paráclitos é uma palavra grega que quer dizer consolador. Então, quando Jesus ele está no fim ali do ministério dele, ele fala assim, eu vou embora, para os discípulos, né? Eu vou embora, mas eu vou deixar alguém que vai fazer companhia para vocês, que vai ser o consolador, eu não vou deixar vocês a sós aqui na terra. E o que é isso? Ele está falando ali que ele vai deixar com a igreja, para acompanhar o trabalhar da igreja, o paráclitos, né? Em grego. Ali a gente tem que se lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Embora a língua falada, às vezes, por eles fosse aramaico, tal, ou o grego koiné, que foi o grego que foi escrito a Bíblia, que é um grego vulgar, né? Um grego do dia a dia, digamos assim. E o paráclitos, né, em grego, é o consolador. E o que quer dizer essa palavra paráclito? Quer dizer consolador, mas o que no texto ali, quando ele fala vou deixar um outro com vocês, né? E aí eu vou pegar aqui o auxílio do livro para não cometer nenhum equívoco com relação a isso.
aqui ele coloca assim, Jesus promete um outro Consolador. Eu estou com a Bíblia aberta, mas eu não peguei esse texto, não vou abrir agora para a gente não gastar tempo aqui. Mas a expressão em grego é outro Consolador, né? Paráclitos é Consolador, e esse outro, ele é enfim, eu não vou explicar o grego aqui agora, mas o grego é uma língua de declinações. Então, de acordo com a terminação da palavra, com a forma como a palavra é escrita, ela quer dizer, às vezes, uma ação, uma origem, né? Enfim, quando você fala assim, aquilo é do outro, esse do outro é uma expressão declinada, enfim, é meio complicado para explicar assim, de bate-pronto. Mas essa palavra outro aqui nessa passagem, dentro do grego, dessa forma como o grego era escrito e como ele existe, ele transmite, né, as ações do texto, né, do que ele está narrando no caso, significa que esse outro é alguém da mesma espécie, embora seja diferente em identidade, né? Ou seja, o que eu estou dando toda essa volta aqui para falar o quê? Jesus falou que ia sair, né, ia morrer, enfim, não ia mais estar ali, ia deixar um outro Consolador. Esse outro quer dizer que é uma outra pessoa, né, um outro ser, no caso é o Espírito Santo, né, a gente sabe, mas essa expressão ela carrega consigo a ideia de que é um outro, mas com a mesma essência, com o mesmo caráter, né? Ou seja, Jesus Cristo, né, a gente sabe da Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são ao mesmo tempo um, embora sejam pessoas diferentes, ao mesmo tempo é o mesmo Deus, né? O que isso quer dizer? Que é o mesmo Deus com atuações diferentes. Então você tem a figura de Deus, o Criador, né, a divindade, aquele que controla todo o universo. Esse Deus, ele se fez carne e habitou aqui essa terra como Jesus Cristo, na figura de Jesus Cristo, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, etc. No princípio era o Verbo, né? Isso estava com Deus. Por que estava com Deus? Porque Jesus Cristo que habitou aqui, ele era Deus, né? Ele se encarnou e quando Jesus Cristo sai de cena, entra o Espírito Santo, que é a ação divina através de nós, né? No meio de nós, guiando a história. Então, que também é Deus, né? O Espírito Santo também é Deus. Ele habita em nós quando nós nos convertemos, quando nós fazemos a nossa profissão de fé a Jesus Cristo, né? Nós acreditamos, né? Nós confiamos que Ele era Deus, Salvador, etc. Enfim, nós aceitamos o Evangelho. Então, quando Jesus está falando aqui do outro Consolador, do outro Paráclitos, ele está falando do Espírito Santo, que na prática é Deus, né? É Ele, que vai ser mantido. Então, quando o crente se converte, ele passa a ser a habitação de Deus. Ele já recebe o Espírito Santo na conversão. É uma outra forma de Deus agir no mundo. Então, esse conceito, assim, talvez seja até elementar para alguns, mas ele é bem importante para o que a gente vai falar na questão do batismo no Espírito Santo, né? No revestimento, digamos assim, do Espírito Santo. Então, a gente amarra aqui um segundo conceito, né? Primeiro, todo crente, ele tem o Espírito Santo, né? Ele recebe o Espírito Santo quando ele se converte, e após o processo de conversão, etc., acontece o batismo no Espírito Santo. Quer dizer, pode acontecer ou não. Beleza, esse é o primeiro conceito que a gente amarrou já aqui. O segundo conceito é que o Espírito Santo é Deus, e é Deus na forma de ação, e essa ação por meio de nós. Ah, Ítalo, mas Deus é todo poderoso, ele pode agir. É claro que Deus pode agir, se ele quiser agora fazer, sei lá, a terra se dividir em dois, ele pode, ele é Deus, ele pode tudo, né? Mas a forma, né, usual com que Deus trabalha nesse mundo aqui é por meio da sua igreja, de várias formas, né? Então, às vezes uma pessoa tem uma experiência com Deus de cura, por exemplo, e esse processo de cura que ela passou, foi Deus quem a curou, mas através do Espírito Santo ela vai ter inspiração para levar essa palavra, para conseguir transmitir o Evangelho para outras pessoas através dessa ação de Deus na vida dela. Mas quem auxilia é o Espírito Santo, né? A igreja na história, né? Os 2000 anos da igreja, independente aí de fé, né? Os 2000 anos de atuação da igreja estão repletos aí de coisas que aconteceram, de testemunhos, de conversões,
e é o Espírito Santo que guia a atuação da igreja no correr da história. Então aqui a gente amarra um segundo conceito, que é Jesus foi embora, né, morreu, ressuscitou, etc. Ele está, né, tá ressurreto, mas não está mais aqui de corpo presente. Mas ele deixou o Espírito Santo, que é Deus, e tem uma forma de agir no nosso meio, né, nos leva a agir de determinadas formas, enfim. Né, ele quem nos inspira a agir. Quando a gente fala, sei lá, o apóstolo João escreveu, inspirado por Deus, escreveu o Evangelho. É inspirado por Deus, ele foi guiado pelo Espírito Santo a relatar aquilo, né, que motivou ele a relatar, que inspirou as palavras que ele colocou ali, como eu estava tentando explicar alguma coisa a respeito do grego aqui, etc. Então, tudo isso é o quê? É a ação do Espírito Santo. É o Consolador, porque em meio às dificuldades da igreja nessa terra, independente de quais dificuldades nós estejamos falando, né, a gente pode falar da dificuldade dos mártires da igreja, que morreram aí, por exemplo, né, morreram em arenas romanas, comidos por leões, né, lá no começo da cristandade. A gente pode falar de mártires como foram os primeiros cristãos aqui no território que hoje nós chamamos para o Brasil. Né, alguns padres que foram comidos por índios canibais, por exemplo, são mártires. Né, então, Consolador nesse sentido, né, quer dizer, essa é uma forma de sofrimento da igreja nesse mundo, ou até mesmo nós hoje, por exemplo, a gente não tem mais liberdade de expressão, não consegue mais falar as coisas, não podemos mais defender os nossos valores, né? Porque o mundo está cada vez mais, embora pregue a tolerância, está cada vez mais intolerante para com algumas pessoas, né? Principalmente os cristãos que defendem determinados valores, né? Então, o Consolador está aqui conosco, nos ajudando, né, na nossa caminhada. E aí a gente está falando de problemas genéricos, né, gerais, mas às vezes na nossa própria vida a gente está com algum problema específico, uma doença, uma crise de alguma forma, um problema familiar, e quem nos dá força para continuar, quem renova, que a Bíblia fala muito isso, Salmos, etc., até no Antigo Testamento, renova minhas forças, né, com muitas comparações assim, como a corça que corre, né, que anseia por águas, por exemplo. O que é ansiar por água? Quando você está correndo, você está com sede, né? Você está praticando algum esporte, você fica com sede. Ou está num lugar muito seco, você fica com sede, você anseia por água. A gente, às vezes, anseia pelo consolo de Deus. Então, quem nos guia a isso, quem nos dá forças para isso, quem nos acompanha no nosso dia a dia e nos mantém firmes no Evangelho, né? Como a corça corre até as águas, como a corça, para quem não conhece, aqui no Brasil a gente costuma usar o nome de cervo, né? Cervo ou veado, né? É o bicho que é aquele tipo de animalzinho que geralmente a gente vê na televisão fugindo de leão, etc. Não é muito comum no Brasil. Que eu saiba, pelo menos, né? Pode ser que tenha em algum lugar aqui. Mas, enfim, às vezes os nossos problemas fazem com que nós sejamos como um cervo que está fugindo do predador e não vê a hora de chegar no rio, né? E até não é nem só para tomar água, né? Esse bicho, quando ele corre, quando ele está em situação de perigo, ele exala um odor que faz com que o predador sinta o cheiro dele. E às vezes pode não estar nem vendo, mas está sentindo o cheiro dele. Então, quando ele chega na água, aquele odor some na hora, né? Aí o predador fica perdido se não estiver vendo, às vezes não sabe nadar, etc. Então, às vezes, nosso problema, a gente está dessa forma. E é o Consolador, é o Deus que caminha conosco, o Espírito Santo, que nos fortalece, né? E a promessa de Jesus é que ele estará para sempre conosco, né? Não só em ocasiões especiais. Então a gente já vai amarrar um terceiro conceito aqui. A ação do Espírito Santo, ela não é, eu vou no culto da busca do Espírito Santo. Filho, você não precisa buscar o Espírito Santo em lugar nenhum. Se você é crente, ele já está com você, né? Então são expressões erradas que essa cultura evangélica de décadas que a gente tem no Brasil criou, e às vezes a gente repete porque ouviu, enfim. Não vou entrar nessa questão. Mas isso não acontece em ocasiões especiais. O Espírito Santo ele estará conosco para sempre, segundo o que próprio Jesus Cristo nos falou. Então, às vezes falar no culto em tal lugar, a atuação do Espírito Santo. Não é. A pessoa está lá, ela vê muito barulho, vê muita gente tendo ali experiências emocionais, né? Colocando para fora ali certos aspectos, né? Fala em línguas, ora alto. E as pessoas entendem isso como ação do Espírito Santo. Então fala, eu vou lá porque lá o Espírito Santo está agindo. Não, o Espírito Santo está agindo na sua vida, né? Então o Espírito Santo ele não age
ele não está presente em ocasiões especiais. As pessoas falam, mas teve o Pentecoste e tal, calma que a gente vai chegar lá. Mas não acontece em ocasiões especiais. Então aqui a gente amarra um terceiro conceito. O Espírito Santo, segundo a promessa de Jesus, estará para sempre conosco, né? Não só em ocasiões especiais. Então, coitados, às vezes a gente precisa explicar para uma pessoa que ainda não tem esse entendimento. Então fala, eu vou lá no culto da busca do Espírito Santo. E a gente precisa explicar para essa pessoa, meu filho, você não precisa buscar o Espírito Santo. Você é convertido? Sou. Nossa, em nome de Jesus. Então, irmão, o irmão já tem o Espírito Santo. O irmão não precisa buscar, né? Ele está aí com você. Então, irmão, se o irmão não tiver como buscar na igreja lá, porque o irmão está viajando, está acamado, alguma coisa, quer dizer que o Espírito Santo não vai? Não. Você ora, você tem o seu momento com Deus e o Espírito Santo vai falar com você. E quer saber o que é melhor ainda? Não precisa de barulho para ele falar, né? Não precisa de gritaria, não precisa de falar em línguas, não precisa desse monte de coisa que o pessoal acostumou a entender como sendo a ação do Espírito Santo, e muitas vezes, né? O Ítalo é hipercrítico. Não é, que muitas vezes isso acaba sendo mais um problema, isso acaba sendo mais uma forma das pessoas ali que estão naquele ambiente, que estão acostumadas com aquilo, lidarem com aquele culto, né? Entra naquela atmosfera e começa a falar mais alto, a orar. Às vezes o cara fala em línguas e é mais emocional do que, né? Você não tem ninguém que vai explicar para quem está ouvindo o outro falar em línguas o que é. Então a pessoa que fala em línguas tem que falar para si mesma, né? Isso também está na Bíblia, o apóstolo fala isso, né? O apóstolo Paulo. Então a gente precisa explicar às vezes para alguma pessoa. Mas o terceiro conceito que a gente amarra aqui é esse. O Espírito Santo ele está sempre com você, ele não atua em ocasiões especiais, ele não está vinculado a cultos especiais, a formas de manifestação, né? Porque só tem o Espírito Santo quando tem pessoa falando alto, pessoa falando em língua, profetizando, né? Que tem alguém aqui que vai engravidar, não sei o quê, né? Tem alguém aqui que vai ser curado, o irmão ali levantou da cadeira de rodas. Não precisa ter isso para ter a ação do Espírito Santo, né? A ação do Espírito Santo, ela pode estar muito mais num culto racional, onde uma reflexão, uma mensagem é transmitida e muda a sua vida. Ou você pega aquelas palavras, né, que a pessoa está dizendo lá na frente, ou aquela música que está sendo cantada, e você é como se você pegasse aquilo e conseguisse transformar aquilo em um objeto, né, praticável, né? É como se você falasse garrafa, e a pessoa falasse garrafa, e você saísse dali com uma garrafa na mão, de tão prático que é aquilo na sua vida, de tanto que aquilo pode ser aplicável, né, à sua vida. Então, às vezes, está muito mais num culto desse, que as pessoas vão dizer que é um culto sem o Espírito Santo, do que num lugar cheio de barulho. Tá certo? Então, esse é um terceiro conceito que a gente gostaria de amarrar, que eu gostaria de amarrar aqui com vocês. Na página 31 desse livro aqui, o pastor Enéas ele menciona algumas deduções que podem ser tiradas de um texto em Atos, que eu não vou ler para não ficar muito grande a nossa aula, da ação do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, né? Ou seja, são deduções do que a gente pode tirar do texto, ele coloca essa palavra aqui mesmo. Eu não vou ler todas elas, porque vai ficar muito grande, né? Por exemplo, que eu estava falando aqui, João 14,17 explica, o Consolador para que fique convosco para sempre. E no versículo anterior, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós, né? Isso falando aqui para nós sobre o Espírito Santo. E aí na página 31, como eu estava dizendo, a promessa consistia em os discípulos serem batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias, dito em Atos 1,5. Desta escritura, algumas deduções podem ser tiradas a respeito do que vem a ser o batismo do Espírito Santo, né? Então você recebe o Espírito Santo para regeneração, como ele está falando aqui, né? Os discípulos já eram crentes, como tal já tinham o Espírito Santo. Era uma promessa já feita por Deus através de Jesus, né? Com profecias no Antigo Testamento. E aqui tem um pedaço que eu quero ler, né, bem curto, que é muito interessante. O testemunho seria o efeito do batismo do Espírito Santo. A causa, porém, o Espírito Santo. Então a causa de tudo o que aconteceu com os apóstolos após o Pentecostes era o Espírito Santo, né? O testemunho deles era o efeito dessa causa, o efeito do trabalhar do Espírito Santo. Isso vale dizer que, enquanto houver no mundo um discípulo de Jesus, esse deve testificar do Filho de Deus. E para dar testemunho
do poder redentor de Jesus, precisa do Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui? Que para que nós consigamos testificar Jesus na nossa vida, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Jesus Cristo foi o Filho de Deus, ele foi Deus que se fez carne. Se ele foi Deus que se fez carne, e Deus é a beleza, a bondade, né? Não existe você falar, me fala o que é a bondade. A gente consegue dar exemplos de bondade, né? Ajudar um pobre na rua, né? Uma pessoa que não tem roupa, dar roupa para ela, dar comida para alguém que tem fome, por exemplo. Isso é um exemplo de bondade. Deus, ele não é isso. Deus é a bondade, né? Deus é a sabedoria. Deus é a justiça, né? Então, Deus, ele é um ser que ele é, digamos assim, ele é centralizador. Ele é como o sol. Dele irradiam a justiça, a sabedoria, o conhecimento, a paz, né? E essa irradiação, ela se transforma em alguns atos aqui no nosso mundo, né? A gente consegue ver Deus em algumas coisas. Por exemplo, a beleza da natureza nos mostra a perfeição de Deus, né? A beleza divina. Só que aquilo é um exemplo, aquilo é como um espelho, né? Deus, ele é a suprema beleza. A natureza nos mostra uma faísca de Deus, uma fagulha de Deus, digamos assim, né? E quando Jesus vem ao mundo, ele é Deus feito carne. Então Deus, todos esses conceitos que eu estou falando, Jesus tinha dentro dele, Jesus era isso. Então quando a gente fala de humildade, por exemplo, o maior exemplo de humildade foi Jesus Cristo, né? De justiça é Jesus. Então quando nós vamos testificar a Jesus, nós precisamos do Espírito Santo. Por quê? Porque para que nós possamos tentar ser de fato humildes, nós precisamos imitar a Jesus, né? E isso é difícil, enfim, é impossível, né? Nós somos imperfeitos. Jesus era perfeito, porque ele era Deus encarnado. Mas é o Espírito Santo quem nos ajuda a tentar ser de fato imitadores de Cristo. Então não sei se estou conseguindo aqui explicar mais ou menos para vocês, mas a ação do Espírito Santo na nossa vida nos leva a testificar a Jesus. O Espírito Santo nos ajuda, né, a testificar a Jesus. O que é isso? Ele nos ajuda a tentar nos aproximar, porque nós somos imperfeitos, né? O Espírito Santo, até tem uma passagem na Bíblia que fala, com gemidos inexprimíveis, né? Roga a Deus por nós, porque nós somos imperfeitos, então ele nos ajuda a tentar imitar a Jesus, a alcançar essa perfeição, né? Até um negócio meio antagônico, de alguma forma, que a gente tenta alcançar uma coisa que é inalcançável, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente vai tentando ser a cada dia, por exemplo, mais humilde, né? A cada dia se irar menos, né? Enfim. Então aqui é uma frase interessante que eu quis separar, quando ele fala que alguns efeitos do batismo no Espírito Santo, eles podem ser deduzidos desse texto aqui, Atos 1:5, e a gente não vai poder ler agora, tá? Na página 36 eu também separei aqui um trecho que fala sobre, e tem até a ver com essa questão de testificar a Jesus que eu estava falando, que fala sobre a ação do Espírito Santo, né? Também. Aí é o efeito de saída, de empenho, de trabalho, né? De movimento. O que o pastor Enéas vai falar aqui na página 36, quando eu não cheguei lá, aqui agora sim, é que os efeitos do Pentecostes perduram para sempre. E nos apóstolos, esses efeitos foram que eles saíssem do marasmo, digamos assim, né? Eles estavam parados, com medo, amedrontados, covardes. O Espírito Santo os encorajou a sair e fazer o trabalho que deveria ser feito, né? Sair e pregar, sair e testificar a Jesus Cristo para todo o mundo, né? E foi justamente isso que aconteceu. Então esse é um efeito do batismo no Espírito Santo, que isso está na página 36, como eu falei, né? O efeito do Pentecoste perdura para sempre. Na página 40 também tem, enfim, eu gostaria de ler mais coisas aqui, mas não vai ficar muito longo. Mas, por exemplo, na página 37, o batismo no Espírito que os 120 presentes no Pentecostes receberam foi uma bênção distinta do novo nascimento ou da regeneração, porque eles já eram regenerados, eles já tinham nascido de novo, eles eram os apóstolos, eles já eram convertidos, digamos assim, né? Daqui é só
afirmando aí um conceito que a gente já venceu aqui na aula, já passou. Aí eu vou ler um trecho aqui na página 40, que é muito importante ser lido, porque cai dentro disso que eu falei agora há pouco aqui, sobre trabalhar, sobre sair e testificar a Jesus. Página 40. O batismo no Espírito Santo é exclusivamente para aquele que já nasceu de novo, e é a capacitação para trabalhar na seara do Mestre e o trabalho específico de ganhar almas para o reino. Então as pessoas costumam, o que eu estou lendo isso daqui? Que as pessoas costumam erroneamente acharem que o batismo no Espírito Santo é falar em línguas, é ter dom de profecia, é berrar no culto, né, falar alto, orar alto, ter visões, revelações. O batismo no Espírito Santo, de acordo com o próprio texto do Pentecostes, com o que fica claro ali, é exclusivamente, obviamente, né, como a gente já falou, para aquele que nasceu de novo, e frise-se essa parte, a capacitação para trabalhar na seara do Mestre e o trabalho específico de ganhar almas para o reino. Então, quarto conceito que a gente vai amarrar aqui agora. O crente que diz que é batizado no Espírito Santo. Ah, eu sou batizado no Espírito Santo, irmão. Ah, por quê? Não, porque eu tenho visões, porque eu curo, porque eu vou na vigília, eu falo muitas línguas. Irmão, nada disso é confirmação de batismo no Espírito Santo. O irmão trabalha na igreja. O irmão tomou o arado, como Jesus falou lá. Os campos estão todos prontos e há muita coisa para ser feita. Mas é que são poucos os trabalhadores. O irmão está pegando a enxada na mão e está lá, cada enxadada uma minhoca, cada enxadada um trabalho. O irmão está fazendo o trabalho, né? O irmão está indo buscar ganhar almas para o reino. Não, irmão, eu só vou de domingo na igreja. Então você me desculpa, irmão, você não é batizado do Espírito Santo, né? Os apóstolos só começaram a ganhar almas para o reino depois do Pentecostes. Paulo foi batizado no Espírito Santo, em Atos 9,17, e logo começou a trabalhar para o seu novo Senhor, né? Foi batizado e começou a trabalhar para Jesus Cristo, ele viu a Jesus, né? Inclusive a passagem onde ele se converte é essa. Atos 1,8 declara essa grande verdade. Mas recebereis poder, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então é essa a função primordial do Espírito Santo. Esse é o batismo no Espírito Santo. E mais para frente, quando o pastor Enéas fala sobre o crente carnal e o crente espiritual, é nesse sentido que ele está trabalhando. O crente carnal é o crente que está entregue aos pecados capitais, que aí a próxima aula, eu já estou encerrando essa, na próxima aula a gente vai trabalhar sobre isso. Né? Ele inclusive menciona aqui alguns, eu já tinha pensado nisso, fui ler o livro dele, ele menciona alguns dos pecados que eu queria falar. Né? Então foi até bom que me ajudou a me basear ainda mais. Né? E alguns motivos pelos quais, né, os pecados nos abordam, etc., eu vou pegar de um outro livro do professor Felipe Aquino. Mas o crente carnal não é o crente que, não, é porque é o crente que pratica imoralidade sexual. É o crente que não sei o quê. Que a igreja está numa cultura de pegar algumas falhas e ficar nessas falhas como se elas fossem assim. O crente precisa ser limpinho e cheiroso, né? Só que é só nesse sentido. É só no sentido carnal de carne, né? O carnaval é uma festa. O crente que vai no carnaval é o crente carnal. Meu irmão, o crente carnal é o crente que tem ira. É o que sobra a ira, que está inundado de ira. O cara impaciente. Não pode fechar o semáforo que o cara já está reclamando do trânsito. É o crente que está também cheio de luxúria, né? Que se deixa levar pelas paixões do mundo. E quais são as paixões do mundo? É fama, é o dinheiro, né? É o crente materialista, né? Que está apaixonado pelas coisas do mundo. É o crente que quer fazer justiça social. Ele quer ser cristão e socialista ao mesmo tempo. Ele está profundamente arraigado nas questões materiais, né? Então, são esses, né? Enfim, que alguns pastor Enéas até trata aqui. Então, é essa questão do homem carnal. São os pecados da carne, que nós já estamos com eles dentro de nós. Né? Eles se manifestam de várias formas, como eu falei alguns domingos aqui na igreja. A gula. A gula não é o pecado somente da comida. Né? Não é quando a gente vê o cara sentado em frente de uma pizza desse tamanho, que a gente fala, o cara é guloso. É que a gente associa a comida. Mas a gula é quando você pega um aparelho celular e fica na rede social 4, 5 horas por dia. Isso é gula. Isso é a gula se manifestando. Né? Você não tem controle daquilo. É quando você tem que ficar
o final de semana inteiro jogando bola e não para ir na igreja, ou você não consegue se desgrudar da televisão para ir para a igreja, né? Para ir para a igreja, enfim, para ajudar a tua mulher em casa, para fazer qualquer outra, para ler um bom livro, né? Às vezes a pessoa que está mergulhada nos estudos também, né? Então, assim, são essas as questões, né? Então não é o fato do cara comer uma pilha de macarrão desse tamanho. É o problema da gula que está por trás daquilo. Não é o fato da pessoa ficar no celular vendo pornografia. É claro que isso não é bom para o físico da pessoa, né? Para a mente da pessoa. Então é óbvio que isso é destrutivo. Mas o problema não está aí. O problema não está na pornografia. O problema está para antes disso. O problema está na gula, né? O problema está na luxúria. É aí que está o problema. Então é aí que mora o crente carnal. E o crente carnal, obviamente, ele vai ser um crente que não está levando a palavra para os outros, né? Então, que é essa questão do batismo no Espírito Santo que a gente estava falando aqui agora. O pastor Enéas fala, né? O principal efeito do Pentecostes não foi as línguas que se falaram ali. Até porque as línguas elas eram entendíveis para os judeus que moravam em outras nações, né? Isso está no texto. Depois você pode ler lá Atos 2 que você vai ver. Tá? A questão não é essa. A questão é, eles foram impelidos, encorajados a saírem e fazerem as coisas. Então, muitas vezes é o que falta para muitos crentes. E o pastor Enéas, aqui só para encerrar essa aula, o pastor Enéas, ele fala, inclusive, de crentes que são crentes, são convertidos, mas são carnais, né? Não são batizados no Espírito Santo. É o crente que vai de domingo na igreja, senta, tá muito bom a vida, assim, tá muito legal, beleza. Ele não vai para o inferno, ele vai para o céu, né? Ele é crente, ele é convertido, ele sabe da obra de Jesus, mas ele não está recebendo, ele não recebeu o batismo do Espírito Santo, não está buscando isso, para que possa ser impelido, como os apóstolos foram, a levar a palavra, a pegar lá a enxada e trabalhar na seara, porque os campos estão fartos, né? Os campos estão cheios, né? Como Jesus falou, e precisam de trabalhadores. Então basicamente é isso. Então a gente começa pelo batismo, falando sobre o livro Batismo no Espírito Santo, porque nós vamos falar na próxima semana dos pecados capitais e do processo de mortificação que gera a santificação, né? Mortificação é a mortificação da carne, né? Então é quando você começa a trabalhar a humildade na sua vida, a temperança, o domínio próprio, né? A questão do celular que eu falei da pornografia, domínio próprio, a pessoa não tem domínio próprio, né? Enfim, quando você começa a mortificar o seu corpo, você começa a dar passos para a santificação. É mais ou menos isso que a gente vai trabalhar. Então eu comecei falando do batismo do Espírito Santo para a gente ter essa separação, porque a gente fala, o processo de santificação leva o crente a ser batizado no Espírito Santo. A gente pode até encontrar a base bíblica, e aqui também, no caso, nesse autor que a gente tem trabalhado aqui, que é o pastor Ernesto Tonini, né? Um dos expoentes aí, se não o maior expoente da renovação evangélica no Brasil, né? Da renovação espiritual evangélica no Brasil, porque há outras, né? A renovação espiritual no catolicismo, etc. Mas aqui na evangélica é ele. Não tem a ver com o pentecostalismo, que é a cultura dominante, porque são muitas igrejas pentecostais, né? Hoje. Então a gente está trabalhando com ele. Então, de acordo com o que nós temos visto aqui, o batismo no Espírito Santo, né? O crente vai buscar o batismo no Espírito Santo através dessa mortificação desses pecados carnais que todos nós temos, né? E aí que está, o batismo no Espírito Santo, ele não é a perfeição, né? Quando eu for totalmente santificado, quando eu estiver santificado, separado, eu recebo o Espírito Santo. Eu preciso disso para receber o Espírito Santo. Não necessariamente, né? Não é tão assim que a coisa funciona. Tá certo, pessoal? Então, bom, para não ficar maior do que já ficou, eu me despeço por aqui, tá certo? Acompanhe as nossas postagens nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook. Nós temos colocado evangelhos diários, onde, inclusive, não lembro em qual dia vai sair esse, mas logo logo a gente vai passar pelo texto de João, que eu citei aqui. No início era o verbo estava com Deus, a gente trabalha uma reflexão em cima dele. Então é muito bom que você acompanhe, tá no YouTube, tá no WhatsApp, tá no Telegram, tá no Instagram, tá no Facebook, e você envie para alguém em alguma dessas plataformas, com certeza vai ter alguém que você poderá compartilhar essa mensagem. É isso que a gente quer com os nossos evangelhos diários,
tá certo? E estamos vivendo o tempo do advento de Cristo, né? Hoje é dia 2 de dezembro, essas semanas agora, que antecedem o Natal, fim de novembro, até o Natal, nós vivemos o tempo do advento de Cristo. Lá no Instagram a gente publicou, no Facebook também, algumas coisas falando sobre o advento de Cristo, e esses evangelhos nós estamos trabalhando diariamente em cima dos textos ali do período em que Jesus, do período do advento de Cristo, do primeiro advento, que é o nascimento dele. Então acompanhe, dá uma passadinha lá para você entender um pouco melhor do que a gente está falando aqui, tá certo? E até a próxima quinta-feira nós estaremos aqui de volta. Às 21 horas nós estamos subindo as aulas, tá? Embora elas estejam sendo gravadas aí, em outros períodos não está dando para fazer ao vivo porque a correria está grande. Tá certo, pessoal? Então agradeço aí a sua presença e compartilhe os nossos conteúdos aí para que nós possamos alcançar mais pessoas. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima semana.